reclamam quando o doutor der. Eu tive uma melhora muito significativa, não tenho mais osteopenia, não tenho mais nada, em nenhum lugar do corpo. Anemia não tive mais, tá tudo ok, tá tudo bem. Absorção das vitaminas, tudo, tá tudo normal. Né? Até ela veio me perguntar o que eu tava fazendo, o que eu tava tomando, e eu disse a ela que nada, era só os óleos essenciais que eu tava seguindo o seu protocolo. Estou assim muito bem, nem estou precisando usar que eu sempre usava o Brief por causa da minha asma. Não estou usando, melhorei, só uso à noite. A minha digestão, eu tinha um pouquinho de azia. Com esse jejum parece que não tenho azia mais, já não estou sentindo nada. E eu queria agradecer essa oportunidade que o senhor está dando pra gente. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para essa segunda aula da nossa jornada Vida Saudável com Óleos Essenciais.
eu tenho certeza que muitas pessoas que estiveram aqui irão colocar no comentário o que vocês acharam da primeira aula. Ontem foi fantástico, vocês não imaginam o feedback que as pessoas trouxeram para a gente. Eu vou já mostrar isso aqui para vocês e eu quero saber das pessoas que estão presentes aqui nos comentários desde o comecinho aqui, mandando mensagens, várias mensagens, olha o tanto de mensagem aqui. Silvia Maria, bom dia, Ismênia França, Francisca Soares, de Juazeiro do Norte, Crice Tavares, Terezinha Elvia, lá do Ceará, a Elaine Miriam Almeida, Viviane Albuquerque, olhos falando aqui sobre os óleos essenciais, as combinações dos óleos lá de Varginha, Minas Gerais, aí a Leda Matias, Maria de Fátima, aula maravilhosa ontem, gente, vocês não imaginam. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula de ontem, porque Mu é incrível como, mesmo sendo uma aula mais básica de óleos essenciais, como muitas pessoas com muita experiência vieram me falar: "Ah, doutor, graças a Deus eu assisti aquela aula ali, porque me tirou muitas dúvidas, mesmo eu sendo uma aromaterapeuta muito experiente". A Maria Sueli Suzu diz que a aula perfeita. Então, o que eu falei ontem na primeira aula, a gente vai funcionar como se fosse montando um Lego. Então é importante a gente ter a base pronta, então vocês tiveram essa base pronta ontem, então a gente está construindo um Lego, de forma que a gente vai construir um edifício que se sustente. Então a gente começou no básico ontem, hoje já vai avançando aqui com sinergias de óleos essenciais, já vamos mostrar para vocês. Na quinta-feira, às 20 horas, já vai ser mais avançado, e de forma que no domingo a gente chegue ali no topo da nossa construção, que a gente esteja mais um nível ali maior, e aí vocês já serão transformadas, já terão essa transformação no nível de conhecimento, mesmo que você esteja conhecendo os óleos essenciais agora. Então é importante você não perder nenhuma aula e principalmente estejam no domingo, porque aí fecha com chave de ouro a complexidade em relação à evolução do nosso conhecimento, tá? Então várias pessoas aqui dizendo, a Adriana Mendonça foi uma aula espetacular, a Rosângela Azevedo, maravilhosa, a Rosiete Lopes, muito interessante a aula de ontem, ela é de Manaus, ali da Amazonas. Helena Fernandes, maravilhosa demais, o doutor sempre explicativo. Lá de Camboriú, Santa Catarina, a Cleusa Pacheco, a aula de ontem foi de milhões, extraordinária. Olha que legal, gente. Muito conhecimento, a Janete. Então, um divisor de águas, Patrícia Martins. Esses comentários eu recebi durante o dia inteiro, gente, durante o dia inteiro. E eu fiquei extremamente, mas muito feliz mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje vai ser muito melhor. Olha só, hoje vai ser muito melhor. Então, vocês receberam o material lá no grupo de WhatsApp, lá na comunidade. Esse material está fechado. É a palavra-chave, eu vou dizer ali mais para o final da aula. Então é importante vocês ficarem até o final, porque vai ter a palavra-chave para vocês abrirem esse material. Eu vou mostrar esse material daqui a pouco para vocês. É um material que faz parte do meu curso e é um material extremamente valioso, tá? Olha os depoimentos de ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui, alguns comentários sobre a aula 1. Então, a Lu Maia, Pipocas Gourmet, foi uma aula incrível. Adotei o uso dos óleos essenciais na minha vida e desde então só tenho tido benefícios. Como sou leiga, uso com parcimônia, sempre procurando orientações, mas os benefícios são incontáveis. Sempre tive dúvidas em relação à diluição, a aula foi muito esclarecedora nesse sentido, ansiosa pela aula de hoje, gratidão. Angélica Oshiro, amei a primeira aula, deixou alerta da combinação dos remédios de farmácia em conjunto com os óleos essenciais. Não vejo a hora de iniciar a segunda aula, que falará sobre os mix, né, que são os blends. Meu grande desafio é realmente fazer melhor uso das combinações dos óleos essenciais para melhorar a saúde e precaver doenças. Assunção, Clarice Assunção,
A aula foi maravilhosa, não tinha noção que os óleos essenciais podem fazer na nossa saúde. Viviane ACP1, a aula foi muito boa, com muito aprendizado. O principal aprendizado foi que, no caso estejamos tomando remédios para fatores de coagulação, precisamos estudar mais sobre os óleos essenciais, pois poderá interferir no fator de sangramento. Ana Cris Couto, aula maravilhosa, deixou claro como os óleos essenciais podem contribuir para a nossa saúde. Josimelo, óleos essenciais, aula maravilhosa, conteúdo fantástico, valeu, muito grato. Renata Bergfeld, foi uma aula que ressoou profundamente comigo. Cada explicação parecia falar direto ao coração e me fez lembrar por que me sinto tão conectada ao universo dos óleos essenciais. Mesmo sendo uma introdução, senti uma força transformadora nas palavras, no propósito por trás de cada ensinamento. Que começo inspirador. E a aula de hoje vocês vão ter uma conexão com esse universo aqui que a Renata falou, de uma forma muito mais motivante. Vocês vão entender essa aula de hoje. E aí, nós temos essa escada de desenvolvimento que eu mostrei ontem. Então, o primeiro degrau, você muitas pessoas vieram assistindo às lives, ao longo desses meses. Então, esse primeiro degrau vai conhecendo os óleos essenciais. Vocês estão nesse curso prático gratuito, Vida Saudável com os Óleos Essenciais, nesse segundo degrau. E aí, vocês podem ir para um próximo nível elevado, que é o terceiro degrau, que é a escola Vida Aromática, tá bom? Então eu quero dizer para vocês que essa escola Vida Aromática é para quem quer pegar esse tipo de conhecimento de um médico de décadas de conhecimento, de especialização em medicina aromática, em professor de pós-graduação em aromaterapia e medicina aromática. Então, é importante a gente dar um grau, subir um degrau aqui na escala e vocês vão ter a oportunidade. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui. Eu quero dizer para vocês que o nosso lema dessa nossa jornada é vocês colocarem aqui nos comentários: eu estou comprometida com a minha saúde, tá bom? Então coloque aqui nos comentários que esse é o nosso lema, de forma que no domingo, no final, vocês vão ver como é que vocês podem utilizar essas soluções naturais para a sua vida, para a vida dos seus familiares, para a vida dos seus amigos, para a sua profissão. Você que é terapeuta, então você pode se profissionalizar na aromaterapia, na medicina aromática. Então isso tudo é importante para vocês, tá? Então eu quero dizer que, independente se você já usou os óleos essenciais, que você tenha um conhecimento avançado, se você ainda tem um conhecimento básico, essa jornada é para todo mundo, de forma que é importante vocês não perderem essas aulas, nenhuma aula, e domingo vocês vão ter um conhecimento mais avançado, tudo bem? Então, hoje é a nossa aula sobre sinergias aromáticas, né? Essa aula, como montar sinergias, utilizar óleos essenciais no seu dia a dia. Estamos aqui na aula 2. Eu vou te ensinar na prática como você vai utilizar os óleos essenciais no seu dia a dia, com passo a passo, mesmo que você nunca tenha utilizado óleos essenciais antes. Vamos lá. E olha, pessoal, eu vou mostrar aqui o material que vocês receberam lá na comunidade, só que ainda não consegue abrir, porque vocês ainda não têm a palavra-chave. Ontem vocês receberam esse material, quem esteve ao vivo pegou a palavra-chave, abriu o material. Hoje teremos esse material só para quem estiver ao vivo, na aula 3 também, na aula 4 também, perfeito? Então, e outra coisa, o sorteio. Então, ontem a gente falou sobre o sorteio. No final aqui da aula, a gente vai ver quem foi sorteado para receber a escola Vida Aromática. Perfeito? Então, vamos aqui para o nosso conteúdo. Olha o nível do material que vocês vão receber, que vocês já receberam na comunidade lá do WhatsApp. Fundamentos e sinergias aromáticas, o guia definitivo.
baseado na morfologia da planta de onde foi extraído. Então, explore o mundo fascinante das sinergias aromáticas nesse curso abrangente, perfeito para iniciantes e entusiastas. Aprenda a arte de combinar óleos essenciais para criar misturas harmoniosas e terapêuticas, entendendo as propriedades, os benefícios, as técnicas de criação de blends de óleos essenciais. Olha que coisa linda, gente. Sinergias com os óleos essenciais, seus efeitos terapêuticos, os conceitos de sinergia em aromaterapia, como eu falei ontem, efeito sinérgico, efeito aditivo, efeito antagônico. Então, quando a gente mistura óleos essenciais, a gente tem que entender que tem óleos essenciais que, se você faz uma mistura e ele tem um efeito antagônico, ele pode perder propriedades terapêuticas, que era melhor não ter feito essa mistura. Mas outra coisa, você misturando alguns óleos essenciais, você pode aumentar o efeito de sensibilização desses óleos essenciais no seu corpo. Então, tudo isso é importante a gente ter o conhecimento de sinergias. Sinergias dentro de um óleo essencial, entre diferentes. Eu vou, no mapa mental, vou mostrar tudo isso aqui. Então, esse material aqui, ele tem os conceitos que eu vou falar lá no mapa mental, para você pegar em casa, imprimir, estudar, ficar para o resto da vida. Mas precisa ficar até o final aqui, para você receber a palavra-chave, tá? Ó, conhecimento da origem do óleo essencial, significado da origem na criação de blends, facilitando a criação de blends, esse material. Sementes, qual a função e energia das sementes, função biológica das sementes, aí início da vida e potencial de crescimento, reprodução e dispersão, armazém. Então a gente vai entender, dentro de sinergias, que os óleos essenciais eles vão ter suas propriedades terapêuticas comprovadas pela ciência, mas dentre essas propriedades terapêuticas, a gente vai entender também a psicoaromaterapia. O que que significa um óleo essencial extraído de semente dentro da psicoaromaterapia? Está tudo aqui nesse material. Por exemplo, a energia simbólica das sementes na aromaterapia é um símbolo de novos começos. Então, vou falar aqui rapidamente. Representa os novos inícios, crescimento e manifestação, simbolizando o potencial inato e a possibilidade de transformação. Por exemplo, pessoas que chegam no momento da vida e falam: o que estou fazendo da minha vida? Eu só estou aqui, já cheguei aqui com 50 anos de idade, 45 anos de idade, não tive uma construção daquilo que eu propus para minha vida, eu estou estagnada, estou num trabalho que eu não gosto daquele trabalho, e aí o que é que eu vou fazer? Então, os óleos essenciais de semente, eles representam esses inícios, né? Essas transformações, essas quebras aqui. Além de alimento para a alma, então tá tudo aqui, olha só, gente. Para os óleos essenciais de sementes, a gente vai falar no mapa mental tudo isso aqui. Raízes, ancoragem, absorção de nutrientes e águas, produção de hormônios, armazenamento de nutrientes, tá tudo aqui. Então coloque aqui nos comentários se vocês querem mesmo receber esse material, ou a gente tira lá da comunidade do WhatsApp, não vale a pena ficar com esse material. Então vocês coloquem aqui. E vamos começar aqui o nosso mapa mental. E as informações desse nosso mapa mental, deixa eu só mostrar lá embaixo esse livro. Então, tem os de madeira, os óleos essenciais extraídos de madeira, né, de resinas, aí o grande maravilhoso olíbano, que é o frankincense, o breu branco, copaíba, né? Então, o que que significa, quais as propriedades terapêuticas, exemplos de óleos essenciais de resina, o incenso, né, olíbano, mirra, copaíba, elemi, gálbano, benjoim, bálsamo de peru, breu branco, folhas e agulhas. Então vamos, e lá, flores. Então lá embaixo tem sinergias aqui, como você pode montar sinergias baseado no conhecimento que você vai ter aqui nesse material, tá? Olha o tamanho desse material. Isso aqui é um presente que eu poderia vender isso aqui por R$ 200, imprimindo, fazendo um livro aqui facilmente. Então vamos lá. Fundamentos e sinergia. Fundamentos em sinergias aromáticas, um guia definitivo.
Olha só os comentários. Fábio Lopaz, esse material é riquíssimo, queremos sim. Léo, o material é riquíssimo. Odete, eu quero. Ina Wernick, óbvio que sim. Perfeito. Rosana, quero receber. Então, todo mundo aqui querendo receber esses materiais. Perfeito? Então, vamos lá. Sinergia com óleos essenciais e seus efeitos terapêuticos. Conceito de sinergia, a gente já falou um pouquinho antes. Então, sinergia em aromaterapia significa que a mistura dos óleos essenciais tem benefícios terapêuticos maiores do que a soma dos benefícios individuais de cada óleo. Eu falei ontem que o exemplo de efeito sinérgico, sinergia, nem toda mistura é uma mistura ela pode ser antagônica. Então, um exemplo de efeito sinérgico seria uma mistura onde o resultado é maior do que a soma das partes. Quando é igual, é aditivo, é uma mistura aditiva, 1 mais 1 é igual a 2. Quando a soma é maior que o resultado da soma das partes, como por exemplo, 2 mais 2 é igual a 6, isso é sinergia. Só que a gente vai ensinar sinergia de forma que 2 mais 2 é igual a 50, é igual a 500, é igual a 1000, né? Existem outros tipos de efeitos em misturas, o efeito aditivo, 1 mais 2 é igual a 3. Grande Paulo, depois só querer um pouquinho de água aqui, meu amigo. Exemplificado pela mistura de cravo e alecrim, e o efeito antagônico, onde 2 mais 2 é igual a 2 mais 2 é igual a 3. Imagine, você está usando um óleo essencial com outro e está dando o resultado é menor do que cada um individual. Não, 2 mais 2, na verdade, aqui é igual a 1, tá? Então a soma é menor do que um óleo essencial individual. E aí, o que que é interessante? Porque cada óleo essencial, ele teoricamente, ele já é um blend, porque ele tem um combinado de compostos aromáticos aqui, tá? Então a sinergia pode ocorrer dentro de um único óleo essencial, como no capim-limão, ou entre diferentes óleos essenciais combinados para o efeito terapêutico específico. Então vamos entender aqui os tipos de sinergias e combinações. Sinergia dentro de um óleo essencial ocorre quando componentes individuais dentro do mesmo óleo interagem para aumentar a eficácia, como por exemplo capim-limão, cibopongo, citratos. Sinergia entre diferentes óleos, obrigado meu amigo, entre diferentes óleos essenciais. Combina óleos diferentes para criar uma mistura mais potente, combinações aprovadas em estudos de caso, e aí a gente tem que entender que quando a gente pensa em sinergia, fala como é que você comprova que aquela sinergia ela é benéfica. Então, dentre a pesquisa técnica, né, quando você faz uma pesquisa técnica ali dentro de um laboratório, a gente consegue ver essa sinergia, a gente consegue comprovar dentro do laboratório essas sinergias, tá bom? E aí existem combinações já aprovadas para problemas específicos, como por exemplo, mistura de hortelã-pimenta e alcarávia, para alívio de sintomas de intestino irritável, cominho, hortelã-pimenta, e escolha dos óleos essenciais para a sinergia. Então, quando a gente escolhe o óleo essencial para misturar um com o outro, a gente tem que considerar algumas coisas. Uma são as propriedades terapêuticas. Outra é as moléculas desses óleos, os compostos aromáticos dentro desses óleos. Aí entra a química dos óleos essenciais. A outra é energética. Então a gente tem que entender que os óleos essenciais têm uma ação energética também ali no seu corpo, que existem algumas pesquisas em relação a isso, mas lógico, mais pesquisas sendo desenvolvidas, e a psicoaromaterapia também. Então você pode fazer sinergias pensando no emocional, na aromatologia, você está pensando ali na parte psicológica dessa sinergia. Maximizando o potencial da sinergia. Então, sinergia, a gente pode fazer sinergia de óleos essenciais, olha que legal, com óleos vegetais. Então, os óleos vegetais, eles também têm propriedades terapêuticas que podem potencializar a ação do óleo essencial. Inclusive, ele contém os óleos vegetais, diferente dos óleos essenciais, eles contêm vitaminas, tá? E aí, a escolha da base influencia a eficácia da sinergia.
Outra coisa que você pode fazer uma sinergia, e aí eu tenho um curso que se chama Orquestra Sinfônica dos Óleos Essenciais, que você pode fazer uma sinergia entre os óleos essenciais e a música. Ou seja, a musicoterapia, o que que aquela música está fazendo lá nas suas ondas cerebrais, nas suas emoções. Os óleos essenciais também têm essa ação nas ondas cerebrais. Como é que sabe, doutor? Medido por eletroencefalograma. Então, tem várias pesquisas com óleos essenciais e a medição do eletroencefalograma, aquele aparelhinho que coloca na cabeça ali para ver as ondas cerebrais. E aí a gente vai vendo que determinados óleos essenciais eles têm uma eles estimulam as mesmas ondas cerebrais que determinadas músicas. E aí eu fiz a orquestra sinfônica dos óleos essenciais para mostrar como é que você pode usar a música junto com os óleos essenciais para potencializar a ação terapêutica dos óleos essenciais, principalmente para as emoções. Dicas para maximizar o potencial da sinergia. Então, a primeira coisa que você tem que entender em uma sinergia é que você tem que ter um propósito claro, você tem que ter um objetivo para aquela sinergia. Ah, eu quero sinergia porque eu estou muito depressiva. Eu quero sinergia porque eu estou com dor, não aguento mais a dor. Eu quero sinergia porque eu estou com infecção urinária. Então, você tem que entender qual é o propósito daquela sinergia. E utilizar os óleos essenciais, que têm propriedades terapêuticas, com maior evidência para aquilo, tá bom? Outra coisa que a gente vai entendendo aqui, então vamos lá. Eu tenho outro curso que se chama Método Embrião, que eu ensino como é que você vai fazer sinergias baseado na embriologia da planta e a embriologia do ser humano. E o que é incrível é que estudando a embriologia da planta e do ser humano, eu estudando, assim, nas minhas pesquisas e dentro busquei artigos no mundo todo, pesquisas no mundo todo, é incrível a semelhança que tem com a a a fisiologia e embriologia da planta com a fisiologia e embriologia do ser humano. Então a gente entende que esse universo é maravilhoso e não por acaso, porque em algum momento dentro da da formação da Terra, a gente tem que lembrar que a Terra era uma bola de fogo e no momento que foi resfriando, se formando a água, os primeiros seres vivos eram unidos, planta e animal, e um momento se separaram. Então nós temos essa conexão. Então não é à toa que a gente utiliza o oxigênio da fotossíntese da planta. Se a gente olhar a fisiologia ali da produção desse oxigênio e a, a mitocôndria, a nossa mitocôndria, o que ela faz, existe um link total e uma conexão total. Então não é à toa que a gente tem uma conexão com a planta. E o método embrião você vai aprender a fazer sinergias a partir dessa embriologia da planta com a embriologia humana. Sinergia baseada na morfologia, a origem da planta. O que você tem que conhecer? De onde os óleos essenciais foram extraídos. Então isso é importante. Esse material aqui para vocês, que vocês viram aqui, tem tudo isso. Conhecimento da origem do óleo essencial. Então é importante conhecer a parte da planta de onde o óleo essencial foi extraído. Então isso não tem jeito, você tem que conhecer. Porque aí vai facilitar muito o seu entendimento para fazer as sinergias. Óleos de raízes tendem a ser mais densos e terrosos, enquanto óleos de flores são mais leves e florais. Cada parte da planta possui uma assinatura química única, resultando em efeitos terapêuticos distintos, e os óleos extraídos das folhas podem ter propriedades revigorantes, enquanto os das flores podem ser mais calmantes. Então, para quem está iniciando, é muito mais fácil você ter esse tipo de entendimento do que e também o método embrião, do que você começar pela química dos óleos essenciais. Cada óleo essencial tem 50 compostos aromáticos, tem 500 compostos aromáticos.
Então, você conhecer o nome do óleo essencial, conhecer os compostos aromáticos, é importante para quem já está intermediário avançado e é importantíssimo que você conheça a química dos óleos essenciais. Mas vamos pensar assim, quando você compra um carro, né? Então, no primeiro momento que você tem 18 anos, aí você vai lá, conseguiu dinheiro, vai comprar seu carro, seu primeiro carro. Quando você chega lá, você não vai querer entender a mecânica do motor ali, o que que a gasolina vai fazer, o que que a parte elétrica está fazendo. Você vai querer saber a cor do carro, se tem ar-condicionado. Basicamente é isso para quem está iniciando. Depois, você pode querer entender aquele motor do carro, tá bom? S Significado da origem na criação dos blends. Então, a compreensão da origem do óleo permite prever como diferentes óleos interagirão em uma mistura. A combinação de um óleo de raiz, por exemplo, que foi extraído de raiz, que é estabilizador. Aí entra vetiver, entra gengibre, com óleo essencial de flor, que é elevador. Aí, por exemplo, a lavanda, a camomila romana, pode criar uma sinergia equilibrada, se você quiser equilíbrio. Tem pessoas que não, tem pessoas, olha, eu quero uma sinergia para me elevar, porque minha energia está muito baixa, eu quero sinergia para, quero óleos essenciais aqui que me elevem. Então, essa abordagem permite a criação intencional de blends, alinhando as propriedades dos óleos com as necessidades do usuário. Então, o conhecimento da origem, de onde ele foi extraído, facilita escolhas mais informadas e criativas, evitando combinações contraproducentes e garantindo blends harmoniosos e benéficos. Aí eu vou falar aqui dos óleos essenciais extraídos de diferentes partes das plantas. Deixa eu ver aqui. Muitos comentários, muitos comentários. Ó, Teresa Lopes de la Calle. Me encantaria poder seguir aprendendo sobre aceites essenciais. Então, você está no lugar certo, Teresa Lopes. Diga de onde você, que país você é. Então, você está no lugar certo e você está na jornada certa, tá? Então, a gente está elevando o nosso nível de conhecimento, perfeito? A Raquel Gaie, amo essa conexão que o Dr. Demian usa na sua explicação. Obrigado, Raquel. Perfeito. Maria Eliene está dizendo que está comprometida com a minha saúde. Então, coloquem aqui que vocês estão comprometidos com a saúde. E aí, vamos falar aqui desses óleos essenciais, de onde eles foram extraídos das plantas. Doutor, esse mapa mental vai ficar com a gente? Esse mapa mental é meu material de aula. Todas essas informações estão nesse material aqui que vocês receberam lá no grupo de WhatsApp, lá na comunidade de WhatsApp. Quem não está na comunidade de WhatsApp, aqui na descrição aqui do YouTube, aqui do vídeo do YouTube, você tem um link para ir para a comunidade do WhatsApp. Então, é importante você entrar nesse grupo para você receber esses materiais, tá bom? E além de vários brindes que a gente vai colocando ao longo da jornada aqui. Óleos essenciais de sementes. O que que, quando a gente fala de semente, o que que a gente tem que pensar, o que que a gente tem que avaliar? A função biológica da semente é início da vida. Então a semente ela está embaixo da terra, ela espera a condição adequada, então os hormônios ali da semente, eles não deixam a semente eclodir antes que tenha a condição adequada para que, que, que haja o rompimento dessa semente e o crescimento da planta, e aí quando tem água adequada, vitaminas e minerais, ela vai eclodir. Então é início da vida, é reprodução. Então, por que reprodução? A semente, como é que ela se forma dentro da planta, né? A semente vem da reprodução da flor. Então, a flor, quando ela é fecundada, né? Quando a parte feminina da flor ela é fecundada e tem as células espermáticas ali da parte masculina, que vem do grão de pólen, que entrou ali no estigma da flor, e aí essa parte feminina tem o ovário e tem os óvulos ali dentro, como se fosse
no corpo da mulher. E aí, essas células espermáticas, vindas do grão de pólen, vão fecundar esse óvulo. Na fecundação desse óvulo, vai formar a semente. Perfeito? Além disso, a semente tem a responsável por armazenamento de nutrientes, então ela também tem essa função de armazenamento de nutrientes. Energia simbólica da semente. Como eu falei, novos começos, alimentos para a alma, equilíbrio de energias, inspiração. Então, quando você quer usar uma sinergia para pessoas que querem evoluir, pessoas que estão estagnadas, que querem um novo começo, e aí você pode usar óleos essenciais de sementes, pensando aqui na psicoaromaterapia. Uso em aromaterapia, para que a gente usa os óleos essenciais de semente, fertilidade, inovação, desconfortos digestivos e respiratórios, clareza mental. Exemplo: funcho, anis, coentro, cominho, cardamomo são óleos essenciais de semente. Óleos essenciais extraídos de raízes. Qual a função biológica? Ancoragem, absorção, produção de hormônios, armazenamento e interconexão. No método embrião, quando a gente vai, porque o método embrião, ele é método embrião para cérebro, método embrião para intestino, método embrião para a saúde da mulher, método embrião na psicoaromaterapia. Quando a gente fala de óleos essenciais de raízes e faz uma conexão com o intestino, eu utilizo a frase que o intestino é uma raiz invertida. Então a raiz, ela tem uma função de absorção de águas, minerais. A raiz, ela tem absorção também de nutrientes. Então quando a gente pensa no intestino, o intestino tem função de absorção de nutrientes, vitaminas, minerais, macronutrientes, absorção de água. Então, quando a gente vê a embriologia humana, o intestino, quando vai formando o embrião humano, quando vai formando o intestino, esse intestino ele roda para cima e ele parece uma raiz invertida. E aí a gente faz a conexão de óleos essenciais extraídos de raízes que tem uma função para melhorar o intestino. E esses óleos essenciais de raízes são excelentes para intestino. Ou vocês acham que gengibre não é bom para intestino, ou vocês acham que vetiver ou alcaçuz não são bons para intestino. Eles são fantásticos para intestino. Uso energia simbólica. Então, os óleos essenciais de raízes, a gente tem que ver que a raiz finca a planta na terra. Então, o que que mostra? Força, estabilidade, aterramento. Então, tem pessoas que são muito errantes, né? Não param em lugar nenhum. São pessoas que não param no casamento, não param em lugar nenhum, na cidade, não param no emprego, mudam de amigos o tempo todo. Então, eles são seres errantes, né? Então, essas pessoas podem precisar de um aterramento. E esses óleos essenciais de raízes, eles têm essa energia simbólica de aterramento, conexão com a terra, transformação e introspecção. Então é o momento de trazer essa pessoa para introspecção, para dentro, se fechar ali para crescer, para evoluir. Uso em aromaterapia, aterramento, segurança, ansiedade, estresse, presença no momento. Os exemplos vetiver, gengibre, alcaçuz. Os óleos essenciais de madeira, qual a função biológica da madeira? Sustentação, transporte, armazenamento, crescimento, proteção. Energia simbólica, força, estrutura, crescimento, conexão com o mundo, renovação, centro de força. Uso na aromaterapia, introspecção, fortalecimento, autoestima, suporte estrutural e emocional. Exemplo: cedro, sândalo, pinho, a madeira do pinho, o do pinho também pode ser das agulhas, né? Cipreste, pau-rosa, agaúde, a bétula e rosewood. Resinas. A função biológica, cura de feridas, proteção, preservação, atração de polinizadores. Energia simbólica, cura, regeneração, proteção espiritual, conexão com o sagrado, estabilidade.
A gente tem que lembrar que a resina, ela é a pro ela serve como proteção ali da planta. Por exemplo, vamos pegar a árvore do breu branco. O breu branco, um inseto, vamos pegar um pernilongo ali, muriçoca, quando ela, eh, entra ali no tronco da árvore, que ela vai sugar, tentar sugar ali, aquele pontinho onde ela entrou, mesmo a pequena, o pequeno pernilongo, ele vai liberar a resina do breu branco. Vai sair aquela resina. Para quê? Para proteger a árvore, tá? Então, quando a gente pensa em óleos essenciais de resina, a gente pensa também em proteção, proteção contra predadores. Energia simbólica, cura, regeneração, proteção espiritual, conexão com o sagrado e estabilidade. E na aromaterapia, cura emocional. Então, a, a resina, ela, quando a gente faz as sinergias, a gente, por exemplo, pensando aqui na psicoaromaterapia, a gente pensa em sinergias, por exemplo, para pessoas que a gente quer elevar a energia dela, tá? E também para pessoas que a gente quer baixar a energia dela. É uma pessoa muito ansiosa, assim, no pensamento acelerado, estressado, então a gente quer baixar a energia. Esses óleos, quando a gente pensa na resina, a resina, ela se movimenta, tá? E ela pode ir para cima. Ah, quando a gente quer elevar, quando a gente está pensando em pessoas que têm depressão, melancólicas, estão com baixa energia, a gente quer elevar, então a gente pode utilizar óleos essenciais de resina e a parte superior da planta, óleos essenciais de flores, de folhas, né, de frutos. Quando a gente quer diminuir aquela energia, não é energia, mas a gente quer acalmar aquela pessoa, a gente quer aterrar aquela pessoa, a gente pode usar, por exemplo, óleos essenciais de resina com aqueles de raízes, de tronco de madeira, né? Então a gente pode fazer, por exemplo, o óleo essencial de olíbano, que é o frankincense, com óleos essenciais de raízes, como o vetiver, por exemplo, e óleos essenciais de tronco, como o sândalo, o cedro. Então a gente consegue diminuir aquela ansiedade, o estresse. Então, quando você vai entendendo isso, fica tão fácil fazer sinergias, tá? Exemplos de óleos essenciais de resina: incenso, mirra, que é fantástica a mirra, copaíba, elemi, gálbano, benjoim, bálsamo do Peru, breu branco. Folhas e agulhas. O que que é agulha? É aquela folha das árvores de pinheiro, né? De árvores de Natal, né? Então, folhas e agulhas. E também as gramíneas, tá? Entram nesse conceito aqui. Função biológica: fotossíntese, respiração, transpiração, proteção. Energia simbólica: crescimento, transformação, revigoramento, clareza, equilíbrio. Uso em aromaterapia: saúde respiratória, estagnação emocional. Então, pessoas que estão estagnadas ali emocionalmente, mudanças na percepção, saúde mental. Mas a gente tem que lembrar que uma coisa aqui. Olha só, a planta jovem, quando a gente pensa na planta jovem, ela contém raiz, caule e folha, tá? As plantas são divididas basicamente ali em plantas gimnospermas e angiospermas. As angiospermas são as produtoras de flores, tá? Então vamos pegar essas plantas angiospermas que produzem flores. Mesmo essas angiospermas, a planta jovem, ela é raiz, caule e folha. Em um momento do amadurecimento da planta, dessas plantas angiospermas, aquele lá no topo lá do caule existe uma estrutura que é chamada de meristema apical. Esse meristema apical lá do topo desse caule sofre a partir do amadurecimento da planta, a planta vai envelhecendo, ou seja, vai entrando ali na fase da adolescência, né, para a idade adulta reprodutiva. Esse meristema apical ele sofre uma transformação genética, uma metamorfose, de forma que, no mesmo ponto que formava uma folha, vai formar uma flor. O que isso quer dizer dentro aqui da aromaterapia, da
aromacologia, dentro da psicoaromaterapia. O que que isso quer dizer? Que a planta jovem, quando a gente pensa na criança, no adolescente, a gente está pensando nesses óleos essenciais extraídos de folhas, né? Quando a gente pensa numa fase mais adulta, quando na idade reprodutiva, né, de adolescente para cima, a gente já pensa nos óleos essenciais ali, por exemplo, de flores. Então, folhas e agulhas a gente usa para quem está começando a vida, para quem tem vários projetos, para estimular o conhecimento, né? Então, dentro da psicoaromaterapia, a gente pode usar dessa forma aqui. Exemplos: eucalipto, louro, pinho, aí entra abeto, de Douglas, o Siberian Fig, que é o pinheiro siberiano, hortelã-pimenta, alecrim, melaleuca, orégano, né. Então isso aqui, folhas e agulhas. De flores, qual é a função biológica da flor? Então a flor é a reprodução, como eu falei. Atração de polinizadores, beleza, adaptação. Mas quando a gente pensa nas flores, a gente pensa na saúde da mulher, tá? Hormônios, reprodução, energia simbólica, amor, criação, equilíbrio emocional e hormonal, cura, purificação, luto. Não à toa, no luto a gente oferece flores, né? Nos enterros, né, dos velórios, a gente oferece flores. Então, para você curar esse luto, os óleos essenciais de flores são fantásticos. Uso em aromaterapia, questões emocionais. Então, outra coisa que a gente pensa no cérebro, é uma frase que eu tenho ali dentro do método embrião, ah, o cérebro é como se fosse uma flor fechada, uma flor invaginada, tá? E aí, quando a gente pensa em cérebro, saúde cerebral, quando a gente pensa saúde emocional, as flores são fantásticas. Além de hormônios femininos, autoestima e cura. Exemplos: rosa, lavanda, ylang-ylang, jasmim, camomila, gerânio. Gerânio salvo-esclaré, vocês podem encontrar tanto da flor quanto da folha, tá? Óleos essenciais de frutas. A gente conhece principalmente os de frutas cítricas, de casca de fruta, né? Função biológica, proteção das sementes. Então a fruta contém as sementes ali dentro. Então ela tem uma função ali de proteção das sementes. Reprodução, reserva de nutrientes, adaptação. Energia simbólica, limpeza, renovação, inspiração, alegria, fertilidade, abundância, energia vital. Uso em aromaterapia. Quando é que a gente vai usar os óleos essenciais cítricos, de casca de frutas, por exemplo? Elevação do ânimo, clareza mental, revitalização energética, digestão, detoxificação. Exemplos: limão, laranja, bergamota, grapefruit, que é toranja, tangerina, lima. Perfeito? E aí os óleos essenciais aqui, eles têm eles são usados para alimento, perfume, cosmético, na aromaterapia, para potencial, para propriedades terapêuticas e o uso de incensos aí, também. E qual a ação desses óleos essenciais? Quais são as ações terapêuticas? Eles têm ação antimicrobiana, antifúngica, antiparasitária, inseticida, repelente inseticida para inseto, antioxidante, anti-inflamatória, citotóxica, anticâncer, antipirética, né, para temperatura, febre, elevação do humor e para alívio de dor. Então, a gente tem que entender de onde esse óleo essencial foi extraído, é importante a gente entender. É importante entender as propriedades terapêuticas desses óleos essenciais, que a gente vai colocar algumas aplicações práticas de sinergias. Depois eu vou mostrar as referências de tudo isso que eu vou falar, tá? Então, quero saber de vocês aqui. Ó, várias pessoas aqui querendo o livro, né? A Maria de Lourdes tem vários cursos de aromaterapia, podem ter aprofundado meu conhecimento nas suas lives
e-books e cursos que tenham tido oportunidade de fazer. Olha só que fantástico. Tá, então olha só, gente, vou pegar o gancho aqui que a Maria de Lourdes falou, tá? Então, a gente recebeu, desde dessa primeira aula de ontem, um monte de gente querendo saber como é que faz para fazer meus cursos, como é que faz para ter o conhecimento, esse tipo de conhecimento. A gente vai entrar aqui nas aplicações práticas de sinergias e como é que a gente vai ter esse tipo de conhecimento mais técnico, né, dentro da fisiologia humana. E aí eu resolvi fazer a gente resolveu formular a nossa escola Vida Aromática. Então não é um curso, é uma escola viva, tá? Onde vocês vão já ter vários cursos meus, vários cursos gravados, e também eu falei que é uma escola viva, porque ela sempre vai se atualizando. Toda semana eu vou colocando aulas dentro dessa escola viva, tá? E essas aulas sempre com materiais, com e-books, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que que é essa Escola Vida Aromática, o que que você terá acesso, tá? Então, a Escola Vida Aromática é um centro de educação online para quem deseja aprender mais sobre os óleos essenciais e soluções naturais para a sua saúde. Dentro da escola, você irá dominar protocolos de óleos essenciais para inúmeros problemas do corpo, indo desde sintomas físicos, mentais e emocionais. Então, a escola, ao contrário de outros cursos, terá novos conteúdos adicionados constantemente atualizados durante todo o tempo da matrícula, além de sessões de tira dúvidas diretamente comigo. E os alunos poderão sugerir temas para serem abordados e adicionados como conteúdo. Então, essas aulas que eu vou dar semanalmente, vocês podem sugerir. Doutor, gostaria que falasse sobre fibromialgia, gostaria que falasse sobre retocolite ulcerativa, ansiedade. Então, vocês vão. Quem está lá dentro da Escola Vida Aromática vai sendo atualizado e também participa da nossa dos conteúdos, né, que a gente vai fazendo ali. Então, essa escola de vida aromática não é um curso, é uma escola com aulas que vão sendo sempre atualizadas, mas você vai receber vários cursos ali já gravados, cursos meus gravados, tá? Então, essa escola é a primeira vez que eu estou lançando e é a oportunidade, porque a gente acredita que ao longo do ano, não sei se vai ter um segundo lançamento dessa escola Vida Aromática. Então imagina você ter todo esse esses conteúdos, esses conhecimentos, essas atualizações dentro de um local só, que é essa escola de Vida Aromática. Perfeito? Então eu quero depois a gente vai falar bastante sobre isso. Amanhã, na quinta-feira, eu vou falar mais sobre essa escola Vida Aromática. Vou mostrar mais para vocês o que tem ali, quais são os conteúdos que tem dentro da escola. E aí vocês vão ver o quão fantástico você vai ter a possibilidade de aprender sobre os óleos essenciais, outras soluções naturais. Dentro da escola, a gente vai falar também sobre hormônios bioidênticos, né, que é diferente desses hormônios de farmácia. Perfeito? Então, essa escola Vida Aromática, como é que vocês podem já participar dessa escola Vida Aromática? Porque é o seguinte, ah, perdão, na, no domingo, eita que travou a voz, é porque eu passo o dia todo, hoje eu gravei um monte de aula, e aí a garganta vai indo embora. Então, no domingo, a gente vai mostrar essa escola Vida Aromática, de forma que na segunda-feira a gente vai abrir as inscrições. Só que
uma coisa, as primeiras pessoas que entrarem, que fizerem as inscrições, elas terão presentes maravilhosos ali, além dessa escola de vida aromática, vai ter presentes maravilhosos. As primeiras pessoas. Imagina o seguinte, a aula de ontem ali no YouTube, teve de ontem para hoje mais de 7.000 pessoas que assistiram aquela aula. Imagine até segunda-feira o tanto de pessoas que vai assistir essa aula, tá? Então, as primeiras pessoas que fizerem as inscrições têm que correr para fazer lá na segunda-feira, quando a gente abrir as inscrições. E como é que você pode entrar no grupo dos super interessados para essa escola Vida Aromática, de forma que você receba a possibilidade de receber essas inscrições 20 minutos antes de todo mundo, para que você possa receber esses presentes. Então a gente vai colocar o QR Code aqui, não é isso? Isso. Na apresentação aqui tem esse QR Code, e aí vocês vão entrar a partir desse QR Code e vocês entram no grupo diferente do que vocês já estão, que é o grupo dos super interessados da escola Vida Aromática. No domingo a gente vai falar o valor dessa escola e pode ter certeza que é um valor super, super, super especial. E os primeiros que entrarem, fizerem inscrição na segunda-feira, irão ter presentes maravilhosos que vocês nem imaginam. Perfeito? Olha, no chat, vocês receberam o link aqui, estão tendo o link, e também vai colocar lá no grupo de WhatsApp, lá na comunidade também, vocês vão receber esse QR Code aqui. Então, a gente vai voltar para nossa aula. Entrem, entrem aqui nesse grupo dos super interessados. Eu vou tirando, vou deixar aberto aqui um pouquinho para vocês conseguirem. E aí eu vou tirando algumas dúvidas aqui das pessoas. Ó, Raquel Gaie, eu quero a escola aromática, uma sinergia de conhecimento, sabedoria e muito amor. Ô, Raquel, então a Raquel, tenho certeza que ela já colocou esse QR Code ali, já entrou ali no grupo. Dona Tereza Fortes, um beijo. Informações ricas e necessárias de colocar em prática no dia a dia de cada pessoa. Um beijo, Dona Tereza. Carolina Miranda, qual o melhor livro sobre tudo isso que vocês indicam? Carolina, nessa escola você não vai ter um livro, não. Você vai ter, digo, não digo centenas ali, mas vai ter muitos, muitos, muitos livros. Eu acho que deve ter centenas de livros mesmo, porque é muita coisa. Você vai ter conhecimento para tudo. A Tomazan, que maravilha. Opa, obrigado. A Lidiane Pacheco, preciso me aprofundar nesse conhecimento, então entre aqui no grupo dos super interessados, porque essa escola aqui vai ser maravilhosa. A Claudete Henke, qual a senha para abrir o material no WhatsApp? Eu vou falar ali mais pro final da aula, então fica aqui até o final, tá? Bruna Marihotti, fantástico. Gorete Estima, aula maravilhosa, obrigado. Sueli Rodrigues aprendendo muito. Obrigado a Rose Sá, muito bom. Maralice Barizon, essa explicação é maravilhosa. Perfeito. Maria Luísa Marques, todos os dias tem uma senha diferente para acessar o material, tá? Então é uma senha diferente. Vocês já estão com o material lá, só que precisam de uma senha diferente da de ontem. Perfeito? A Marion Liz, vou começar a estudar olhando dessa maneira que o doutor mostrou. Perfeito. Entra aqui no grupo dos super interessados. Tá. Então, quem não conseguiu aqui no QR Code, lá no grupo, tá sendo enviado, tá? Na comunidade. Olha. Ah, perfeito. Então, olha só. No final da escola, na escola Vida Aromática, tem certificação, tá? Então, pessoas que queiram utilizar ali de forma profissional e como vão ser várias horas, por exemplo, para concurso, você precisa de várias horas, né? Então não é qualquer curso que você
pode levar ali para concurso. E aí você vai ter essa possibilidade também, perfeito? Olha só, mas aí tá, o QR Code já foi colocado lá. Então deixa eu só mostrar aqui, ó. Olha só, Edilma Medeiros, estudo há tanto tempo, mas estou conseguindo entender bem agora. Então, isso acontece muito, porque a minha metodologia, eu uso o método médico, assim, lógico, de uma estruturação de conhecimento médico e utilizando fisiologia, bioquímica, além, lógico, dos óleos essenciais, a química dos óleos essenciais. Então, muitas pessoas que, mesmo com todo esse conhecimento que a Edilma Medeiros aqui falou, de tantos anos de aromaterapia, ela diz que está conseguindo entender bem agora, tá? Quando a gente entende a fisiologia humana, nem que seja de uma forma principiante, mais iniciante, a gente vai entender por que falavam que o óleo essencial serve para tal coisa. Então, isso é o meu diferencial, tá? E essa escola Vida Aromática aqui, vocês vão ter a possibilidade de ter inúmeras horas de conhecimento para isso. Perfeito? A Cláudia Garcia, estou amando. Elisa Nakashima, muito interessante essa abordagem. Jovino Nascimento, aulas extraordinárias. Luciana encantada com tantas informações. Deixa eu ver aqui mais no final. Perfeito. Então, olha só, estão perguntando se as aulas, a Sandra Toledo, né, será ao vivo ou são aulas gravadas. Então, lá tem aulas gravadas e toda semana aulas ao vivo, tá? Então, toda semana eu vou atualizando e colocando aulas ao vivo. E os temas, vocês podem me ajudar a definir essas aulas semanais, tá bom? Perfeito. Então, vamos voltar aqui para nossa aula. No final eu vou colocar esse QR Code aqui de novo. Vocês também têm lá no chat, né? Tá o QR Code. E no grupo de WhatsApp também. Olha só, então vocês. Uma coisa que tem que entender. Dentro das evidências científicas, quais são as aplicações práticas de óleos essenciais? Vamos ver algumas aqui. Por exemplo, quando eu quero fazer uma mistura sinérgica para relaxamento e aterramento. Cedro, vetiver e lavanda. Então, vou, por exemplo, utilizar esses aqui: cedro, vetiver e lavanda. Então, cedro, que é um óleo essencial extraído de madeira, a gente vai pensar em força, estabilidade, calma, conexão com a terra. O vetiver, que é de raiz, ancoragem, estabilidade, profundidade, nutrição. O lavanda, que é de flor, equilíbrio, harmonia, cura, leveza. E aí você usa difusor, massagem, banho. Um efeito relaxamento profundo, estabilidade. Então hoje eu vou falar mais dos óleos essenciais, né, em relação à morfologia de onde foi extraído da planta. Nas próximas aulas, quinta e domingo, eu já vou falar de propriedades terapêuticas mais relacionadas a evidências científicas ali, o que tem de mais evidentes dentre as propriedades terapêuticas desses óleos. Então você não pode perder quinta e sábado, tá? Ou quinta e domingo, perdão. Na amanhã vai ser uma sessão de tira dúvidas, na quarta-feira. Então às 10 horas da manhã eu vou abrir, a gente vai estar ao vivo para vocês tirar no Zoom, tá? Para vocês tirarem dúvidas da aula de ontem e a de hoje. Perfeito? Então são dúvidas relacionadas a essas duas aulas. Isso. Então, lá no Zoom, vocês vão estar comigo ali ligando a câmera, vão perguntar, tal. Então, a gente vai ter uma interação bem legal mesmo. E no sábado também, né? No sábado vai ter também a Tira Dúvidas lá no sábado. Perfeito. Então, quarta-feira, amanhã, 10 horas, estejam todos presentes ali para a gente tirar essas dúvidas aqui. Mistura para estimular a criatividade. Bergamota, alecrim e sândalo.
Então, bergamota, que é de fruto, é revigorante, estimulante, elevação do ânimo, criatividade. O alecrim, que é de folha, clareza mental, concentração, estímulo cognitivo, energizante. E o sândalo, ele de madeira, calma, profundidade, base, equilíbrio, conexão espiritual. Você pode usar difusor, tópico, inalação, estímulo mental, criatividade e foco. Mistura para equilíbrio hormonal feminino. Salve esclareia, funcho e rosa. Então, salve esclareia, que é de flor, equilíbrio hormonal, efeito calmante, clareza emocional. Funcho de semente, suporte digestivo e hormonal, alívio de TPM, circulação, energia. E o rosa, que é o de flor, harmonização emocional e física, cura do coração, efeito suavizante. Uso difusor, tópico banho, equilíbrio hormonal, alívio de TPM. Sinergia para alívio de estresse, lavanda, olíbano, laranja doce. Então a lavanda, de flor, calmante, relaxante, equilíbrio emocional, auxílio ao sono. O olíbano, que é o frankincense, que é de resina, sentamento, meditação, conexão espiritual, propriedades curativas. Laranja doce, que é de fruto, energizante, elevador do ânimo, redução da ansiedade, purificação ambiental. Vai usar no difusor, uso tópico e banho. Efeito alívio do estresse, paz e calma. Agora eu quero fortalecimento respiratório. Quero melhorar minha respiração. Eucalipto, pinho e tomilho. Eucalipto, que vem de folha, expectorante, descongestionante, revigorante, purificador. O pinho, que é de agulha, né? Fortalecimento respiratório, efeito balsâmico, energizante. Tomilho, que é de flor, antimicrobiano, perdão, de folha, saiu errado aqui. Antimicrobiano, fortalecedor, imunológico, estímulo respiratório e equilíbrio. Uso: difusor, inalação e tópico. Efeito: fortalecimento respiratório, limpeza das vias aéreas. Eu quero elevar o ânimo, estou muito down ali, estou melancólico, estou depressivo, então o que que a gente vai também para se inspirar, né, trazer mais clareza mental e elevação de ânimo? Grapefruit, hortelã-pimenta e jasmim. Então, grapefruit, que é toranja, que é de fruto, estimulante, revigorante, antidepressivo, purificação, energização. O hortelã-pimenta, que é de folha, clareza mental, alerta, efeito refrescante, estímulo à energia. E o jasmim, que é de flor, elevação emocional, relaxamento, confiança, otimismo, criatividade. Você vai usar no difusor, tópico spray, elevação do ânimo, inspiração e alegria. Conexão espiritual. Então, eu quero me elevar, eu quero me conectar com o universo, conectar com Deus. Mistura para meditação e conexão espiritual. Mirra, cedro e néroli. Néroli é a flor da laranjeira, né? A mirra, que é de resina, centramento, profundidade espiritual, purificação, proteção, desbloqueio do subconsciente. Cedro, madeira, estabilidade, aterramento, força interior, clareza mental, ambiente harmonioso. E o néroli, que é de flor, flor da laranjeira, calma, elevação emocional, serenidade, paz interior, reflexão, intuição. Difusor tópico spray, aprofundamento da meditação, conexão espiritual. Mistura para foco e clareza mental. E aí eu estou não consigo me focar, minha memória já não está mais a mesma, tudo me distrai. Então, o que que eu posso usar? Limão, manjericão e alecrim. Limão, que é de fruto, ele é estimulante, refrescante, melhoria da concentração, elevação do ânimo. Então, o limão vai melhorar a circulação cerebral, vai trazer mais oxigênio e nutrientes para o cérebro. Manjericão, que é de folha, ele é clarificador, calmante, estímulo da memória e concentração e equilíbrio emocional. E o alecrim, que é de folha, é um estimulante cognitivo, reforço da memória, revigorante,
Só cuidado quem tem pressão alta aqui, tá? Com alecrim. Uso, difusor tópico, inalação. Efeito, foco e clareza mental. Eu quero aliviar minhas tensões musculares. Gengibre, lavanda e hortelã-pimenta. Então, gengibre, que é de raiz, aquecimento, alívio de dores, estimulante da circulação, redução da inflamação. Então, ele aquece, né? Lavanda, flor, relaxante, calmante, equilíbrio emocional e físico, cura e regeneração. E o hortelã-pimenta, que é de folha, ele é refrescante, analgésico, redução da fadiga, estímulo da circulação. Uso: massagem, banho, compressa. Efeito: alívio de tensões musculares, alívio da dor. Então a gente tem algumas propriedades aqui terapêuticas. Na quinta-feira a gente vai falar mais sobre propriedades terapêuticas e várias informações relacionadas a pesquisas, né, em relação à propriedade terapêutica dos óleos essenciais. Então a gente vai avançando no nosso conhecimento, vai se aprofundando. Só para concluir, então essa sinergia baseada na morfologia das plantas oferece um caminho rico e intuitivo para a criação de misturas personalizadas na medicina aromática, atendendo às necessidades físicas, emocionais e espirituais dos indivíduos, e a seleção de óleos essenciais com base na sua origem botânica permite o desenvolvimento de misturas altamente eficazes e personalizadas. Tem algumas referências de pesquisas com os óleos essenciais. Eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês sobre pesquisas, o ano dela aqui no lado, e também alguma lista aqui de pesquisas, como por exemplo, um resumozinho aqui, mostrando que os óleos essenciais dessa pesquisa, né, de 2018, os óleos essenciais são produtos perfumados, cujas composições complexas são obtidas de várias partes das plantas por destilação seca ou vapor. Plantas com atividades biológicas variadas têm sido exploradas em todo o mundo. A presença de uma grande quantidade de fenóis, terpenos e outros compostos aromáticos torna os óleos essenciais mais preciosos em seu modo de ação. Por isso, eles são conhecidos por possuir muitas atividades biológicas, como antimicrobianas, antioxidantes, anti-inflamatórios, entre outras. Então, esse artigo é um artigo de revisão, revisa a literatura publicada, resumindo a química dos óleos essenciais e suas importantes atividades biológicas. Esse outro aqui, de 2024, olha essa pesquisa aqui de 2024. Desde os primórdios da humanidade, as plantas medicinais formam a base com os cuidados com a saúde. Há mais de 4.000 anos, seus usos foram documentados e transmitidos entre gerações. A literatura védica indiana, datada de cerca de 2000 a.C., lista aproximadamente 700 compostos. Canela, nardo, gengibre, mirra, coentro e sândalo são alguns deles. Desde a antiguidade, partes aromáticas de plantas e óleos foram utilizados por suas propriedades terapêuticas, culinárias, religiosas e cosméticas. A aplicação de óleos essenciais continua hoje na medicina, na aromaterapia e em outras práticas. O capítulo discute os usos medicinais, psicológicos, estéticos e olfativos dos óleos essenciais, destacando seu potencial como terapias naturais e eficazes. Esse outro aqui, um pouquinho mais antigo, mas é bem interessante esse artigo, de 2013. Uso de plantas e especiarias para dar sabor aos alimentos é conhecido há milênios, tornando-se parte importante da cultura humana. Os óleos essenciais são substâncias orgânicas altamente voláteis, obtidos de várias plantas aromáticas, são usados na aromaterapia desde tempos antigos. Os óleos essenciais e seus componentes são conhecidos por exibir atividades biológicas, especialmente antimicrobianas, e podem ser obtidos por vários processos, como prensagem mecânica, maceração, extração por solventes, destilação e outros métodos modernos. Este 2022, aí já entra com a aromacologia, né, a parte mais psicológica. Compostos químicos de planta têm sido usados como fonte medicinal para várias doenças. A aromacologia estuda os efeitos olfativos
Após a inalação dos compostos aromáticos, a aromaterapia, como tratamento complementar, utiliza óleos essenciais e compostos voláteis para tratar distúrbios físicos e mentais. E aí, o banho da floresta, né, que é chamado banho da floresta, que são os óleos essenciais, uma prática moderna, provou reduzir o estresse e restaurar a saúde física e mental. Encerrando aqui, então a gente já está chegando aqui para a gente falar a nossa palavra-chave, para vocês ficarem com aquele material que está ali na comunidade, e o sorteio de ontem, né? Só lembrando que a pessoa, para receber a inscrição já nessa escola de vida aromática, tá, o sorteio para a nossa escola, ela tem que estar presente hoje. Então, a gente vai sortear. Se ela não estiver presente hoje, aí a gente vai fazendo o sorteio de novo. E esse aqui de 2023, os óleos essenciais são misturas complexas de compostos voláteis extraídos de diferentes partes das plantas, flores, folhas, casca, caule e raízes, produzidos principalmente por tecidos secretores especializados, como terpenoides, monoterpenos e sesquiterpenos. Devido à diversidade de compostos bioativos, são usados desde a antiguidade em sistemas tradicionais de cura. Os óleos possuem propriedades antioxidantes, antimicrobianas, anticancerígenas, anti-inflamatórias, entre outras. Atualmente são amplamente aplicados em aromaterapia, cosméticos, perfumes, alimentos e pesticidas naturais. O mercado dos óleos essenciais está em crescimento devido à sua ampla utilidade terapêutica e industrial. Então a gente encerra aqui essa nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham uma entre aqui um pouco na cabeça de vocês uma parte diferente de uma análise desses óleos essenciais, mas que vocês tenham o conhecimento da morfologia, de onde esses óleos essenciais foram extraídos da planta. E aí vai facilitar demais você fazer sinergias, tá bom? Então vamos aqui para, inicialmente, o sorteio, né? Então o Paulo colocou aqui, vamos ver. Perfeito. Então olha só, eu vou colocar o nome das pessoas que foram sorteadas. São uma pessoa, né? Mas aqui tem. Entendi. Fala o nome. Tá bom, então fala da primeira, né? E se apareceram várias pessoas? Tá, mas eu vou falar a primeira, então. Ah, tá. Olha só, é Mariwalva? Marinalva Alencar. Então essa aqui é a primeira pessoa, é a Marinalva Alencar, que foi sorteada. Ok? Então o que que a Marinalva vai fazer? Ela vai lá no direct no Instagram e vai mandar mensagem. Eu estou aqui. É o @mari.alencar. Então a Marinalva está aqui? Então, Marinalva, você tem 2 minutos aqui para entrar. Enquanto isso, agora a gente vai falar a palavra-chave, não é isso? Tá. Ah, tá. O pessoal tá pedindo o QR Code para entrar. Respondeu. Então, Marinalva, olha, Marinalva está aqui. Perfeito. Parabéns, Marinalva. Então, Marinalva, isso. Perfeito. Então, Marinalva, você vai entrar em contato lá no Instagram. De qualquer forma, a gente vai mandar mensagem para você no direct, tá? Então, entre lá no seu Instagram, e aí você já vai ter o acesso à Escola Vida Aromática, que essa escola tá fantástica, gente. Essa escola tá maravilhosa. Eu quero saber se todo mundo já entrou aqui no QR Code, no grupo dos super interessados. A grande vantagem de você estar no grupo dos super interessados é porque os primeiros inscritos vão ter presentes maravilhosos que a gente vai falar no domingo. Então, vocês vão ter a vantagem de receber antes o link para fazer a inscrição. E lógico, se vocês recebem antes, vocês têm mais possibilidades
de receber o presente do que quem não estiver nesse grupo. Perfeito? Então, Marinalva aí, parabéns, Marinalva Alencar. E esse aqui é o material que vocês têm no grupo. Eu vou falar a palavra-chave. Hã? Olha só. Então, a palavra-chave que vocês vão abrir esse material que tá maravilhoso aqui é aroma. Perfeito? Aroma, vocês vão abrir esse material. Então, muitas pessoas aqui elogiando a aula. Perfeito. Então, gente, escreva aroma, letra minúscula, tá? Não coloquem quero o livro aroma. Coloque só assim, aroma, letra minúscula. Porque precisa que a senha seja perfeita ali, aroma minúsculo. Perfeito? Parabéns, Marinalva. Quem não vai conseguir lembrar disso, sabe? Assim que fechar a live, vai lá no grupo que tá lá no link. Tá, perfeito. Olha só, quem não conseguiu acessar por aqui o QR Code, não conseguiu por algum motivo, lá no grupo do WhatsApp vai estar o link para você poder entrar, não é isso? Tá no grupo dos super interessados. É um grupo diferente desse que vocês estão. Então é importante vocês serem direcionados para esse grupo aqui, tá bom, gente? Perfeito? Alicia Matias, aprendi muito com conteúdo. Perfeito. Fechou. Tem algumas perguntas. Olha, tem algumas pessoas fazendo perguntas, assim, fora do que eu falei aqui. Amanhã, lembrando que às 10 horas eu vou abrir ao vivo com vocês pelo Zoom. Então vocês vão estar conectados lá comigo, eu vou olhar vocês, o rostinho de vocês, e vocês vão poder interagir comigo. Então amanhã, 10 horas lá no Zoom, tá? Aí vocês vão poder fazer pergunta. É só o plantão tirar dúvidas. Perfeito. Então, amanhã não teremos aula à noite. Na quinta-feira, sim, às 20 horas. Amanhã vai ser esse plantão de tira dúvidas às 10 horas, tá? Então vai ser quinta-feira, às sexta-feira, novamente, plantão de tira dúvidas, sábado, plantão de tira dúvidas e domingo, conteúdo novamente. Perfeito? Isso, aroma. Perfeito. Lembrando, gente, que a aula de domingo é a única aula que não vai ficar gravada, tá? Não é isso? Isso. Vai ser ao vivo, amanhã no Zoom. Isso. Fazer um esforço pra estar presente. Então, faça um esforço aí para estar presente no domingo. Perfeito. Ó, tem gente colocando quero o livro aroma. Não coloque assim, coloque só aroma, tá? Aroma. Isso, não é para colocar aroma aqui. Lá no grupo de WhatsApp tem já o material lá, só que ele tá fechado. Aí você, quando clica nele, vai pedir senha para você abrir. Aí você coloca a senha lá no grupo de WhatsApp. Então não é aqui que você vai receber o link, é lá no grupo de WhatsApp. Quem não estiver na comunidade, aqui na descrição do YouTube, tem um link para você entrar na comunidade. Aí lá vai ter esse material. Perfeito? Não é isso? Tá. Então a gente vai falar agora a regra dos sorteios para quinta-feira à noite, às 20 horas. Então as regras são tem aqui. Vamos lá. As regras do sorteio para quinta-feira às 20 horas, que também vale uma vaga na escola Vida Aromática. Regra 1. Você deve responder o quiz que será enviado, elaborado com base na aula. Esse quiz vai estar lá na comunidade, no grupo de WhatsApp. E a regra 2, a gente vai colocar um post agora lá no Instagram, e aí você vai comentar dizendo o que você achou da aula. E também o seu depoimento pode aparecer lá, você pode aparecer na aula de quinta-feira, o seu depoimento, tá? Então, capricha aí no depoimento, coloquem lá no post, lá nos comentários, tá? Já vai
colocar agora no Instagram. E aí você vai dizer o que que você achou dessa aula, o que que você achou dessa jornada, o que que você achou da aula de ontem também. Então vale a pena. Perfeito? A Selma Valois disse outro sorteio. Perfeito. Então aqui já mais um sorteio, a gente vai sortear na quinta-feira às 20 horas e você tem que estar ao vivo, assim como a Marina Alba está ao vivo agora, para receber aí o, a inscrição para Escola Vida Aromática. Essa escola, assim, é outro patamar, né? Foi uma mudança de patamar aí. Então, eu nunca fiz isso. É uma escola com atualizações semanais. Vai ser fantástico. Tem pessoal que domingo, 8 horas. No 8 horas, 20 horas, né? Tá. Olha só, então domingo vai ser às 20 horas no YouTube também. A aula vai ser às 20 horas. Então, as nossas aulas de conteúdo são todas 20 horas. Tira dúvidas amanhã, 10 horas, tá? Perfeito. Obrigado, Odete, Maria Saldanha Albino. Obrigado pela maravilhosa aula. Amanhã às 10 horas. À noite não tem. Não tem. Perfeito. Então, palavra-chave, aroma. que é o vai mandar de novo os materiais para quem está atento. Tá. Olha só, quem entrou agora lá no grupo de. Porque tem pessoas que estão vindo aqui assistir essa aula, querem entrar no grupo lá da comunidade. O material já tinha sido mandado, vai ser colocado de novo aqui, tá? Lá no grupo. Aí esse material abre e você Perfeito. Então vocês entenderam que tem que entrar lá no grupo de WhatsApp. Lá tem o material, ele está fechado. Você coloca a senha, a palavra-chave, e aí ele vai abrir. E aí você vai poder salvar esse material. Perfeito? Luca, Rio de Janeiro, a escola é a menina dos olhos do doutor Demian. Dá para ver seu orgulho com esse trabalho. Perfeito, porque há algum tempo que a gente vinha querendo alguma coisa de atualizações semanais, né? Então, é, vai ser, porque imagina, você vai ter conhecimento para várias coisas, desde de emocionais, ansiedade, depressão, você vai ter para intestino, para a saúde da mulher, você vai ter para cérebro, neuroinflamação, você vai ter para várias, várias, várias situações e todos os dias aulas semanais ali sendo atualizadas com materiais, todas as aulas com materiais, tá? E-books. Perfeito. Obrigado, Sandra Toledo. Obrigado pela aula, doutor. Ideni Ivata. Obrigado, doutor Demian. Boa noite. Perfeito. Então é isso, gente. Olha só. Então estejam presentes às 20 horas na quinta-feira, porque vai ter outro material como esse que vocês estão recebendo aqui, que vocês estão escrevendo aroma, só que vai ter outra palavra-chave. Então vocês têm que estar ao vivo para receber a palavra-chave, tá bom? Além disso, vai ter o sorteio. Para você ganhar, não basta ser sorteado, tem que estar ao vivo. Ok? Agradeço todo mundo. Obrigado de coração. Até amanhã, 10 horas. Todo mundo presente ali, porque eu quero ver a carinha de vocês. Eu quero receber esse carinho de vocês e as perguntas de vocês. Tá bom?